A nossa questão comentada de hoje é da banca Sebrasp, que tem questões do nível certo ou errado e que também tem questões de ABCDE. Então, se você for fazer uma prova da banca Sebrasp, que antigamente a gente chamava de CESP, é só você olhar no edital, tem que olhar no edital, se você vai ter que fazer questões de julgamento de itens, certo ou errado, ou de múltipla escolha. Então, na sua tela, trazemos hoje uma questão de 2023 sobre concordância verbal. E a questão disse assim: o sítio é uma importante fonte de estudo para a arqueologia amazônica, por ser um dos poucos locais conhecidos na região onde há gravuras em abrigo associados a um depósito sedimentar com alto potencial arqueológico e bem preservado. A pergunta diz que a correção gramatical e o sentido do texto seriam mantidos caso a forma verbal há gravuras em abrigo ela fosse substituída, né? Então, a gente tem que olhar qual desses verbos pode entrar no lugar do há. Então, pause a sua tela, com o seu conhecimento prévio, com toda a calma do mundo, marque aquilo que você acha que é. Vai lá. Eu sempre digo que nós não podemos julgar, nós professores, temos que parar com a mania e falar assim, é uma questão muito fácil. Essa aí é tranquila. Pode ser fácil para mim, pode ser tranquila para ele, mas você pode falar assim, eu não achei. Então nós temos que parar com essa mania de dizer que, olha, essa questão é muito fácil. Entenda o seguinte, quando um professor fala que a questão é fácil, ele está levando em conta o assunto e está levando em conta como o assunto costuma ser cobrado. Então, de repente, se o assunto costuma ser cobrado de uma forma e na presente questão essa forma está mais suave, aí o professor tende a falar que a questão é fácil. Quando a cobrança é de um assunto até corriqueiro, mas ela tem um viés que não é muito frequente, a gente fala, olha, essa questão é difícil. Então, concordância verbal é um assunto absolutamente importante. Então, quando a gente aborda o caso da concordância verbal, nós temos que observar sempre que a concordância verbal é a relação sujeito-verbo. Ou seja, o termo que faz com que o verbo se flexione para o plural é o sujeito no plural. O termo que deixa o verbo no singular é o sujeito no singular. Então, isso é o comum. Então, quando eu digo várias questões cobram esse assunto, ao dizer que várias questões cobram esse assunto, o verbo que nós temos ali, obviamente, é o verbo cobrar, que está no plural. O singular seria cobra. Se o verbo é plural, é porque o sujeito, várias questões, é plural. Claro que a palavra principal são as questões. São as questões que cobram. O núcleo de um sujeito, a palavra principal de um sujeito, é sempre um substantivo. Que, no caso, a palavra questões é um substantivo que funciona como um sujeito. Tá? Então, um sujeito plural que leva o verbo para o plural. Lá na tela, você está vendo que o sítio é uma importante fonte. O é um verbo no singular, porque o sujeito sítio é um sujeito que está no singular. Então, o verbo ser concorda com o sujeito que está no singular. Tá? Só que aí na linha 2, a região onde há gravuras. O verbo haver, há gravuras, olha aí na sua tela, ele é o que está na letra A. Só que ele estava há gravuras e a letra A está falando que podem haver gravuras. Então eu vou lembrar para muita gente alguma coisa. Eu acredito que informar pela primeira vez é a minoria está vendo pela primeira vez. Existe uma
definição gramatical sobre o verbo haver, que algumas vezes aparece como sinônimo de outro. O verbo haver, ele pode ser sinônimo do verbo existir. Por exemplo, existiu no passado um grupo terrorista, houve no passado um grupo terrorista. Existe um lugar ótimo para a gente almoçar. Há um lugar ótimo. Ou, às vezes, ele pode assumir o sentido de ocorrer. Ocorreu um confronto armado na fronteira. Houve um confronto armado. Ocorrem crimes todos os dias. E aí é que tem um detalhe. Não há crimes todos os dias. Porque a gramática convencionou que o verbo haver, sendo sinônimo desses dois, ele é o que se define como um verbo impessoal. Os verbos se conjugam na primeira, na segunda ou na terceira pessoa. Eu ando, tu andas, ele anda. Ou do plural. Nós andamos, vós andais, eles andam. Um verbo impessoal é aquele que não tem flexão de pessoa. Então, todo verbo impessoal, ele permanece sem conjugação. Isto é, ele permanece no singular. Não é qualquer verbo haver. É o verbo haver quando representar existir ou ocorrer. Por exemplo, quando eu falo assim, existiam alguns buracos na pista. Eu estou falando da existência de quê? De buracos. Então, alguns buracos é plural. Então, se eu estou falando da existência de alguns buracos, existiam alguns buracos. Só que se eu usar o verbo haver no sinônimo de existir, eu não posso colocar haviam. Eu tenho que colocar havia. Porque o verbo haver, no sentido de existir, ele não tem plural. Então, eu tenho que dizer assim, houve protestos. Existiram protestos, mas houve protestos. Haverá represálias. Existirão represálias, mas haverá. O existir e o ocorrer são verbos pessoais. Isso é, eles flexionam-se. Eles têm plural. O verbo haver é que não tem. Por exemplo, ocorrerão atos de protesto. Então, quando eu falo ocorrerão atos de protesto, eu estou falando da ocorrência de atos de protesto. Então, se eu estou falando da ocorrência de atos no plural, esses atos ocorrerão. Porque observe que eu escrevi lá em cima que o verbo ocorrer varia ou flexiona-se normalmente. Mas se eu usar o verbo haver, aí vai ser haverá. Então, não é haverão, é haverá atos. Então, o verbo haver, no sentido de existir, não se flexiona. Então, vamos na tela? Quando você vê lá, então, se eu estou falando de há gravuras, eu estou falando da existência de gravuras. O verbo haver não tem plural, mas o verbo existir tem. Então, você deveria colocar o quê? Existem gravuras. Acertou essa questão quem marcou a letra D de dado. Vem aqui para a gente complementar uma coisa. Quando eu digo para vocês assim, né, devem existir formas melhores de lidar com isso. Observem que agora eu não usei somente o verbo existir. Eu estou falando da provável existência de formas melhores. Só que essa provável existência, a probabilidade se deve ao fato de eu usar o verbo dever. Quando eu falo vão existir, eu estou garantindo.
Quando eu falo devem existir, eu estou supondo. Então, esse devem flexionou, que eu estou falando da probabilidade das formas melhores. Elas devem existir. Só que se for com o verbo haver, ó, não vai ser devem haver. Não é podem haver problemas, é pode haver. Não é vão haver problemas, é vai haver. Então, o verbo haver, né, então, nas expressões verbais, que é o que a gramática chama de locução verbal, né, nas expressões verbais, o plural também não ocorre, mas é desde que o verbo haver esteja no sentido do verbo existir. Então, para você que já fez alguma prova do Sebrasp, para você que já fez alguma prova dessa banca, essa questão de concordância é uma questão mais para fácil do que para difícil, mesmo que você não soubesse disso. Porque ela trabalhou com um caso clássico de concordância verbal, que é o verbo haver, ok? Se você precisa estudar concordância, seja para a Banca Sebrasp ou outra qualquer, vou te dar uma dica. Se você entrar no meu site, olha lá, você vai achar um curso chamado Exercitando o Português. É um curso por temas. E dentre os temas, você vai encontrar o tema de concordância verbal. O que eu faço nesse curso? Eu pego 15 questões de concordância verbal, de bancas variadas, e a partir do comentário, eu vou criando a teoria. Então, ao final, você vai ter toda a teoria de concordância verbal com 15 questões resolvidas. Você pode usar, você pode pegar só o módulo de concordância, você pode pegar o módulo dos assuntos que você tem mais dificuldade, ou pode pegar o combo, que eu digo sempre, o preço do combo desse curso é mais barato do que uma aula particular. Você vai ver todas essas matérias, inclusive texto. Tá? Então, deixa aí para mim o seu like para esse vídeo e clique lá e procure o curso Exercitando Português. Anote o endereço aí, www.ricardoerce.com.br.